Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Espiritualismo Fácil, dando continuidade ao estudo do livro A Nova Era Espiritual, psicografada pelo médium Ricardo Marques. Nós estamos deixando na descrição deste vídeo o link para o canal Espiritismo Falado com o médium Ricardo Marques. Acompanhe também os vídeos nesse canal, você vai gostar muito. E também deixamos aqui o nosso endereço e, por favor, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Hoje o capítulo é Derramamento de Sangue nas Terras de Deus. Um capítulo muito importante e muito forte ao mesmo tempo, onde ele nos traz a reflexão do que é que a humanidade está fazendo com o planeta Terra. E ao final, então, trazemos uma mensagem descrita por Emmanuel ao médium Chico Xavier no livro Vinha de Luz, que também nos faz refletir um pouco sobre esse tema. Fique conosco, ótimos estudos e até a próxima. Tchau, até mais. Derramamento de sangue nas terras de Deus. Deus nos deu o planeta Terra limpo e sadio. Essa é a principal mensagem, a preocupação do planeta espiritual quanto ao que a humanidade vem fazendo com o planeta Terra por conta das guerras e das poluições. Para retirarmos dele todo o nosso sustento, sem que haja brigas e guerras para tal função. Porém, o homem, com a sua ganância de riqueza, muitas vezes querendo ser acima do Criador, leva seu poderio bélico para destruir o que Deus construiu. Este lugar tão sagrado jamais deveria ser sujo com sangue humano, fazendo assim apodrecer as raízes que Deus plantou, terra, mar e rios. Pela ganância e arrogância dos homens, estão putrificados, podres, e exalam o cheiro podre da falta de tolerância da humanidade. Devemos dizer que estes atos sanguinolentos levam à destruição e à falta de comprometimento que certos espíritos deveriam ter, mas que foram enganados e se juntaram para a destruição das terras de Deus. Espíritos malignos estão matando para simplesmente ver mais riqueza em suas terras. Muitos espíritos que desencarnam nestas terras imundas são presos por suas ganâncias, onde acreditam que seus bens materiais têm mais valores que seus bens espirituais. Ora, seu sofrimento será cada vez mais forte, pois para estes seres o espiritismo não tem nenhum valor e não se tem nenhum comprometimento com os ensinamentos de Deus. Quando a terra é lavada pelo sangue inocente, nós vimos a questão dos desencarnes de pessoas inocentes no vídeo passado. A energia de quem começou esse derramamento, de quem provocou a guerra, fica cada vez mais fraca para entrar no reino de Deus, onde terá que passar por várias outras encarnações para poder ter uma faísca de luz que Deus, com sua infinita misericórdia e benevolência, poderá em algum momento doar. Mas para isso, esses espíritos que derramaram sangue
e sujaram as terras de Deus, terão que passar por provações, muitas vezes sendo reprovados pelo juízo final, sendo obrigatório assim reencarnar por várias e várias e várias vidas. Essa morada que Deus deu para todos não deve e não pode ser suja pelas mãos de seres que aí habitam. Muito bem. Então, mais um texto mostrando a preocupação do Ministério da Evolução Espiritual quanto à questão das guerras e quanto à questão dos resultados que isso traz para o planeta Terra. Para ilustrar um pouco esse tema de derramamento de sangue, eu realizei uma pesquisa, uma pesquisa rápida, não me aprofundei muito. Se vocês quiserem procurar no Wikipédia, eu busquei a lista de guerras por número de mortos. Então, essa lista, ela vem selecionada pela quantidade de pessoas que morreram em todas as guerras já computadas aqui pelo Wikipédia. Tá? Então, nós temos aqui a guerra, a quantidade de mortos, o ano que isso aconteceu, a localização e alguma observação que eles quiseram fazer. Então, por exemplo, quando nós nos deparamos com o número, a exemplo, da Segunda Guerra Mundial, que é a primeira guerra que vem na lista, eles nos dão dois números, entre 60 milhões e 85 milhões. O que é essa diferença de 25 milhões? 60 milhões seriam as mortes diretas causadas pela guerra. 85 milhões seriam as mortes em consequência da guerra, como fome, doenças, frio, sede, etc. Então, nós temos aqui um quadro que, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, se nós considerarmos o segundo número, nós tivemos aí 85 milhões de pessoas que desencarnaram em consequência da Segunda Guerra Mundial. E assim sucessivamente, essa lista ela vem nos trazendo números cada vez piores. Por exemplo, na China, no ano de 1850 a 1864, 14 anos, nós tivemos aqui de 20 milhões a 100 milhões de pessoas dentro da China. Esse número ainda pode estar subestimado, pode ser um número maior ainda. Então você veja, se nós olharmos aqui, nós tivemos aqui China, China, China e China. Depois China novamente. Então nós tivemos grandes números aí de irmãos que desencarnaram dentro de guerras dentro da própria China. Nesse segundo slide, a lista continua aí. China novamente, 8 milhões em 1927 a 1949. Depois nós tivemos a Guerra Civil Russa e sucessivamente, só para ilustrar, para esse vídeo não ficar cansativo. Então nós tivemos aí 3 slides falando de pessoas que morreram. Essa última informação, Guerra Civil da Etiópia, em 1974 a 1991, na Etiópia, foram estimados de 400 mil a 1.579.000 pessoas. 1 milhão destas mortes causadas pela fome. Olha que informação triste, né? Bom, essa lista ela totaliza 29 guerras identificadas na pesquisa, tá? Agora, total de mortes, 643.994.865 mortes causadas por estas guerras. Uma média
de 22.206.719 pessoas por guerra. Bom, eu acho que os números eles falam por si só, mostrando mais uma vez por que o plano espiritual divino, nesse período de regeneração, de transição planetária, onde todos nós temos o compromisso, ou deveríamos ter o compromisso de lutarmos, mas lutarmos pela paz ao nosso próprio redor, com as nossas causas próximas a nós, nós ainda estamos patinando na questão das guerras. Mas como nós vimos anteriormente, lá no primeiro vídeo de introdução aos estudos, quando nós estudamos lá a Gênese de Allan Kardec, já existe uma exclusão de espíritos que não estão adequados ao ponto de regeneração que nós estamos. Isso significa que nós podemos assistir, infelizmente, mais desencarnes coletivos e alguns ainda causados pelas guerras. Então fica aqui uma reflexão para todos nós que estamos estudando e estamos preocupados com a evolução coletiva do planeta Terra e também com a nossa própria evolução. E para finalizar então o nosso estudo de hoje, nós queremos trazer do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, através de Emmanuel, um texto chamado Em Combate, muito propício para isso que nós estamos estudando. Então, ele diz o seguinte: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Esta é uma frase de Paulo, descrita em Hebreus 12:4. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E, mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam, medrosos, às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos
que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal.